Bom dia, pessoal. Eu queria um pouco da atenção dos senhores, se for possível. Eu quero prestar alguns esclarecimentos sobre a minha atuação na Ser Santo Anjo, porque, como é sabido, eu presido um partido político que vai estar disputando eleições esse ano, e como eu sou da aldeia, eu conheço os índios. A velha política nessa cidade é uma troca de acusações, de baixarias e coisa e tal. E como eu não quero que atinjam injustamente aqueles que estão concorrendo pelo meu partido, eu vou fazer algumas explicações aqui sobre quando eu estive na Ser Santo Ângelo e essas questões financeiras do clube. Como você sabe, a Ser Santo Ângelo foi fundada lá em 1987 por um grupo de abnegados do futebol que fundiram Elite Tamoio e Grêmio e surgiu a Ser Santo Anjo. Construíram um estádio da Zona Sul naquela época, sob o comando do saudoso Adão Marques, Taguaci Meirelles, Adolar Queiroz. Em 93, 94, os juniores disputaram e foram campeões estaduais da sua categoria. Em 95, esses mesmos dirigentes, o presidente era o Carlos Lunardi, colocaram em campo o futebol profissional e sagraram-se campeões da segunda divisão. Isso em 1995. Em 96, o Adolar Queiroz, que era diretor de futebol, mais o Ravazzi, estiveram até lá na Polícia Federal onde eu trabalhava e me convidaram para compor com eles a direção de futebol do clube, onde aceitei. Naquela época o Queiroz era o diretor, mas o Sérgio Fortes, o Ravazzi, o Odir Rucaber, eram umas 10 pessoas, Hélio Costa, que compunham o departamento de futebol, e houve a disputa da Série B. A Série B era uma divisão de acesso à primeira divisão, que era a Série A. Naquele jogo memorável lá de Itaquari, a Ser Santo Ângelo venceu o Taquariense por 2-1 e conquistou o acesso à primeira divisão. Naquela época, no mesmo ano, disputava a B, subindo, entrava na fase final da Série A. Eram duas chaves, a Ser Santo Ângelo estava na chave do Grêmio. E ao final o Grêmio sagrou-se campeão, o Juventude foi vice-campeão e a Ser Santo Ângelo ficou em terceiro lugar, ficando o Esporte Clube Internacional em quarto. Foi o melhor desempenho em classificação da história do clube. Pois bem, e financeiramente o clube estava um pouco desorganizado. Tinha a Raspadinha, que faturava muito, mas havia um certo descontrole administrativo, que nós ajudamos ali, então, numa grande assembleia que teve lá no bingo da Sete com a Marquês, uma grande assembleia. Na época, o falecido Adroaldo Loureiro era o presidente do conselho. E também aquela assembleia elegeu o Lunardi, então, para o presidente em 96 e 97. O clube, graças à expertise ali do Lunardi, do Taguaci, sobre os jogos lotéricos, Raspadinha, o clube tinha um recurso financeiro. Nós administramos uma dívida de quase R$500 milhão que havia naquela época. Eles me convidaram para auxiliar naquilo ali, na questão financeira, e eu tive alguma participação ali. Então a eleição... Não, eu me engano. O Lunardi foi presidente em 96. 97 e 98 era a gestão do falecido Bonini. Bonini foi eleito presidente, Adroaldo Loureiro vice, Itaguaci vice e Sérgio Fortes vice. Essa foi a diretoria de 97 e 98. Isso, não. E esses aí, então, me convidaram para ser o diretor financeiro do clube naqueles 2 anos. E coube a mim, então, trabalhar na questão do saneamento das dívidas que tinham ficado anteriormente, o que fizemos. E acertamos a pendenga de carros que tinha para ser entregue. Mais de 15 veículos foram entregues naquele período, que eram dos sócios 5 estrelas. Sei que o clube conseguiu sair da buraqueira onde estava em 95, 96, final de 95, início de 96, e conseguiu, graças a esses jogos lotéricos e um quadro social aproximado
Chegou a ter 1.700 em 95, 96, mas aí caiu bastante, abaixo de 1.000 nessa época. Chegou 98 e 99, o Sérgio Fortes foi eleito presidente, eu fui eleito vice-presidente com ele. O clube estava bombando, ali já surgiu o jogo, o Telebingo, chamado Mais Fácil, onde entrava um valor significativo, chegou a entrar mais de 100 mil por mês nos cofres do clube. Nós tínhamos um time contratado para 12 meses, o ano todo. Compramos na época uma área de terra, ali onde é hoje o Parque Sport e a Fundimisa, aqueles dois terrenos que eram nossos na época. Mas o destino quis que, ali naquele período, final de 99, final de 2000, naquela época ali, os telebingos entraram em desgraça, o Totobola cometeu muito erro, o Totobola era grande, dava prêmios de 1 milhão e nós dávamos prêmios de 100 mil, mas assim mesmo, nós estávamos indo bem. Com o Totobola fazendo alguma coisa errada, o telebingo caiu em descrédito e o nosso afundou junto. Nós, num mês, tinha 100 mil de receita, no outro mês nós tinha 5 mil. Então, novamente houve uma quebradeira do clube, tivemos que dispensar jogadores, muitos jogadores jovens de futuro que estavam vinculados, tivemos que fazer a rescisão contratual e eles abriram mão de salários pendentes em troca da liberação. Na época nós tínhamos o Vandinho, que foi o mais expressivo, que acabou indo depois jogar na Europa, mas temos 3, 4 jogadores que foram jogar na Europa depois, que tivemos que liberar porque nós não tínhamos como pagar naquela época. E depois, inclusive, veio como a fraude do Totobola veio à tona, veio o Fisco Federal veio para cima de nós também, mas isso eu vou explicar depois em separado. Coube a mim, então, eu fui eleito presidente para 2001, 2, 3 e 4. 2001 e 2, depois fui reeleito para 3 e 4. Na primeira fase, eu acho que o Sérgio foi um dos meus vices, não me lembro quem foi os outros vices. E nos últimos 2 anos, o Itaguaci Mirelli foi meu primeiro vice-presidente e vice de futebol. Disputamos com todas as dificuldades, os 2001, 2002, 2003, na primeira divisão, sempre ameaçados de rebaixamento, mas escapávamos no finzinho. Naquele período e nos anos que se seguiram ali, esse grupo de dirigentes colocou mais de R$500 milhão dentro do clube e nunca mais recebeu. Aí entra Nível Braz, Sérgio Fortes, Itaguaci, Lunardi, afinal todos que estavam ali conosco naquela época, mais ou menos botaram algum recurso dentro do clube, que seguramente hoje seria mais de R$500 milhão e nunca conseguiram retirar porque o clube não tinha como. E assim mesmo, no meu 4º ano, a Santo Antônio caiu para a 2ª divisão, que foi aquele caso. Daí, houve nova eleição, o Itaguaci me convidou para tentar voltar para a 1ª divisão. Fui eleito presidente, eu trabalhei de vice-presidente com o Itaguaci. Durante 4 anos lutamos, 2005, 2006 e 2007. 2008 chegamos a parar um ano de jogar porque não tinha recurso. Mas sempre visando não deixar dívidas. Não se fala naquela questão tributária, não deixar dívidas que pudessem vir a inviabilizar o clube. Nenhuma ação trabalhista sobrou daquela época. Dívidas no comércio, fomos pagando aos poucos. Muitas vezes, cheques pessoais nossos para poder o clube viajar ou para garantir a alimentação dos jogadores. Mas nós dávamos um jeito de não deixar problemas para o futuro do clube. Não conseguimos voltar. 2009, 2010, o Lunardi voltou a ser presidente. Tem um ano desse que o Vando também foi presidente, eu não lembro bem se foi 2010, 2011, mas ali, por volta de 2009, 2010. E nesse período, inclusive, teve aquela... Eu achei que eles iam conseguir voltar. Eu já não era mais diretor aí. Eu fiquei 14 anos como dirigente. Em 2010 eu já não era mais diretor, mas como eram todos meus amigos que estavam ali, eu continuava por lá, ajudando em alguma coisa, mas sem cargos de administração. Chegou a vir o empresário Fernando Otto, um ano ali, fez um contrato com o clube, um bom contrato para o clube, assumiu todas as dívidas, disputou, formou uma bela equipe e mesmo assim não conseguiu subir. Pagou todas as dívidas daquele ano, exceto R$60 mil,
porque quando ele veio havia um compromisso da prefeitura que ia entrar com um valor de R$60 mil, e no final não foi possível, por questões legais lá, ou a Câmara inviabilizou, não foi possível, e o Otto disse para nós, ó, como vocês tinham um compromisso de entrar com 60 mil, não entraram, eu vou deixar uma dívida de 60 mil para vocês gerenciar. E claro, 60, dentro de um gasto de R$500 mil por uma temporada, 60 mil era pouco, e depois foi saneado ali pelos dirigentes da época. Então, até esse período, não haviam questões trabalhistas no clube. Então, quando alguém falar hoje, o fulano de tal, quem lá, não, é mentira. É mentira, e eu tenho todas essas pessoas que eu falei como testemunha para justificar que não ficaram dívidas daquela época. A única é a questão tributária, que eu vou explicar logo mais. Então, o clube tinha sim condições de seguir. Não vou entrar no mérito do que houve nos últimos 8, 10 anos, porque eu não estava lá, só sei que se acumulou dívidas, toda a receita dos aluguéis hoje estão vinculadas a alguma ação trabalhista, e chegou ao ponto, surgiu aí no meio esportivo, de que, final do ano passado, esse ano, a Justiça do Trabalho levou a leilão e o município de Santo Ângelo perdeu um pedaço do estádio da Zona Sul. 20 metros por 110 da cabeceira norte eram propriedade da sede Santo Ângelo, e assim esse monte de ação trabalhista que havia, fizeram um consórcio e executaram. Ali houve um leilão e eles foram o arrematante. Então, a cabeceira norte do estádio hoje, 20 metros por 110, pertence a esse consórcio de jogadores, e o município, se quiser recompor o seu estádio, vai ter que negociar com esses jogadores. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que deixaram chegar a esse ponto? Eu me recordo que, não sei se foi na minha presidência ou no Itaguaci, porque nós estávamos juntos, ficamos 6 anos juntos, ora eu era presidente e ele era o vice, e ora invertia. Mas eu lembro bem que o prefeito da época era o Eduardo Loureiro. E o Eduardo convivia conosco lá, e nós, numa daquelas conversas, dissemos, prefeito, tem um problema no estádio da C, que no futuro poderá ser um problema do município, porque é propriedade do clube, e se lá num futuro, e aconteceu 15 anos depois, lá no futuro tiver algum problema financeiro, o clube, isso vai ser arrematado e o município vai perder a integralidade do seu estádio. O Eduardo, muito sensível, entendeu que era ali. Na época, ele enviou à Câmara um projeto de lei, acho que, se não me engano, era R$110 mil, ou alguma coisa um pouquinho mais ali. Ele ia desapropriar, o município de Santo Ângelo ia desapropriar aquela cabeceira para poder incorporar ao estádio, e a Ser Santo Ângelo não ia fazer objeção. Mas, porém, a famigerada política de Santo Ângelo, na Câmara de Vereadores, não passou tal projeto. Os demagogos da época diziam que era um valor que podia ser investido em saúde, que não sei o quê, mas queriam, na verdade, votar contra o prefeito. E ressalto aqui, o Eduardo estava de acordo e queria resolver o problema na época, a Câmara que não permitiu. Bom, não passou na Câmara, desistimos do caso, e passados 15 anos aconteceu o que nós temíamos. O prefeito do ano que vem provavelmente vai ter que atacar esse problema, e aí ao invés daqueles 100 mil lá, vai pagar 400, 500 mil, ou então vai desistir do estádio da Zona Sul e vai vender o resto que tem ali, né? Não sei o que vai fazer o futuro prefeito, mas é um problema que surgiu por causa disso, e só não foi resolvido há 15 anos atrás, devido à famigerada política de Santo Ângelo. Bom, agora vamos abordar a questão da famosa autuação da Receita Federal, que é uma dívida que hoje deve estar por volta de 20 milhões de reais. A gente sempre ignora ela porque ela é impagável. Ela é impagável, então o valor desse tipo não ia ser... A União nunca ia vir ali pegar dinheiro de bilheteria para quitar 20 milhões. Então, essa dívida nunca nos criou muitos problemas, ela nunca será paga, porque é impossível de pagar, mas a origem dela, como eu falei antes, havíamos, na época, o mais fácil, que era um jogo, um telebingo. Quem é da época sabe. E, quando quebrou as coisas, veio a Receita e fez um pente fino nas contas. E, ao final, Sua Excelência, o auditor, fez uma autuação. Já de cara, eu, na época, contestei ele, digo, se tem uma lei, Lei Pelé, Lei Zico, que dizia claramente que em jogos lotéricos, um clube de futebol, um clube esportivo, é obrigado a contratar uma empresa para administrar o jogo. E essa empresa fica responsável pela venda, pagamento de prêmios, todas as despesas do jogo,
recolhimento de tributos e pagar 7% ao clube. E o lucro que tiver a mais é dessa empresa e não é do clube. Do clube é limitado a 7%. Eu, na época, indaguei ao auditor, peraí, mas por que está autuando a Ser Santo Ângelo, que é a parte pequena do leão aqui, e deixa de autuar o empresário que tem uma grande empresa de jogos lá, que seria o devedor de fato? O auditor, na sua arrogância de sempre, disse que não, se você, isso é meu ponto de vista, se vocês acharem que está errado, recorro. Falando com o administrador, diz ele, foram 3 tipos de autuação. A primeira delas, o Telebingo entregava prêmios de 100 mil reais. E o empresário do jogo tinha que pagar 30% de imposto de renda. E a cada prêmio de 100 mil, ele recolhia 30 mil. Mas, na verdade, a forma está errada. Ele tinha que pegar 142 mil, multiplicar por 30%, que dá 42, e recolher 42 mil e entregar 100 mil de prêmio. E ele sabia que estava errado e dizia, não, isso aí eu errei, a cada prêmio de 100 mil eu só neguei 12 mil. Deu em torno de 300 mil reais e ele se propunha a pagar isso aí, inclusive. Mas, sempre tem um mas, isso era 300 mil reais e a autuação foi 1.800.000. Então, esse 1.500.000, que foi ilegal e absurdo, se originou de mais 2 questões. Primeiro, que o valor do nosso jogo era R$1. Nós recolhíamos, eu digo, o administrador recolhia impostos sobre 0,88 e o lotérico impostos sobre 12 centavos, que dava R$1. Porém, o auditor autuou a Ser Santo Ângelo sobre R$1 e disse que nós estávamos sonegando 12 centavos de cada bilhete. Eu até contestei na época, mas se você autuar nós de R$1 e o lotérico pagar sobre 12, é irregular, porque o fisco está cobrando imposto de uma coisa que é vendida por R$1, está cobrando sobre 1,12. Novamente, com a sua arrogância, disse que se nós não concordássemos com a autuação era para recorrer. Então já deu quase mais 1 milhão aí de autuação, porque se cada bilhetinho, nós vendemos milhões de bilhetes, se cada bilhetinho nós sonegamos imposto de 12 centavos, já viu. Essa foi a segunda. E a terceira coisa, novamente uma ilegalidade do auditor, havia uma lei na época que dizia que em jogos lotéricos, prêmios até 10 reais ou 10 unidades de valor, não sei o que, era 10 reais na época, são isentos de tributação. E era sabido, nós tínhamos no jogo, troque por 1, troque por 2, troque por 5, que era um prêmio, que era o inferior, se troquei por 5, é R$5 que o cara ganhou. E ninguém recolheu o tributo sobre isso, porque a lei dizia que não cabia tributo. Mas ele disse que a lei era só para os jogos da União, do Estado, né? não para entidades privadas. E a lei não dizia nada disso. Então, autuou nós também, e essas 2 arbitrariedades dele deu 1,5 milhão, e aquela que realmente ele tinha razão era 300 mil. Mas o administrador diz, eu não vou entrar nessa aí porque eu não devo esse 1,5 milhão. E o auditor simplesmente, eu até acho que fui eu que assinei, não sei se eu já era presidente, ou assinei pelo Sérgio, que era o presidente, foi bem ali, na troca de presidente. E ele simplesmente disse, vocês recorram. Só que tem uma questão que hoje soa absurdo, mas na época era assim. A lei da época dizia assim, que numa autuação tributária, para eu recorrer ao segundo escalão da Receita Federal, eu tinha que depositar 30% do valor. Então, o clube falido, quebrado, caixa zerado, autuado em 1.800.000, teria que depositar 540 mil para entrar com recurso. Foi a mesma coisa que cerceamento de defesa, mas passou. Não conseguimos recorrer ao delegado da Receita de Santo Ângelo, nem a regional deles em Santa Maria e nem ao Conselho de Contribuintes em Brasília, passou. O clube não recorreu da autuação tributária. E lá foi confirmada, então, essa autuação, que a valores de hoje chega, nem sei certo, mas deve estar por perto de 20 milhões. Então, para ver todo esse tipo de problema, o cuidado que nós tivemos com o clube naquela época era não deixar o clube chegar a ser inviabilizado. Essa questão do estádio também, nós cuidamos na época, não foi possível, não permitiram a nós corrigir, e hoje o clube está inviabilizado. Hoje, tudo que entra no clube, me dizem os dirigentes de hoje que fica já retido para essas questões trabalhistas. Mas só queria deixar claro isso. Não é nenhuma dívida
dos 14 anos que eu estive no clube que inviabilizaram a Ser Santo Ângelo. O grupo de dirigentes, e todos esses que eu mencionei, começa pelos presidentes, o Lunardi, o Vando, o Itaguaci, o Sérgio Fortes e os demais dirigentes que tiveram encargos de diretores lá, sabem que é isso mesmo, foi o que aconteceu. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Sempre disse isso, que quem fosse falar bobagem da Ser Santo Ângelo, eu estava disposto a ficar 24 horas na praça pública para explicar, mas nunca ninguém veio disposto a ficar 24 horas na praça para receber a explicação. Então eu tomei a liberdade de fazer essa explicação, até para matar essa questão na origem, para que não venha prejudicar politicamente aqueles que estão sob a guarda do meu partido, que vão disputar as eleições desse ano. Muito obrigado pelo tempo que perderam aí ou ganharam assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida, estamos à disposição.